Pronto, Rita. Então, bom dia a todos. O livro é Jesus no Teu Dia a Dia, Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Simplesmente Jesus. Foi numa época sufocada pelo materialismo. Foi num período onde o homem havia descambado para o terreno acidentado da violência e da luxúria. Foi num tempo onde as festas regadas a vinho e a vícios tomaram conta dos palácios. Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. O povo oprimido se deixava envolver pelo fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Ele veio, surgiu simples, sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou da espada, não fez alarde, ele veio. Quem é ele? Se quiser, a própria encarnação do amor. Se quiser, o maior expoente do amor divino. Se quiser, o mestre dos mestres. Se quiser, o amigo inseparável de nossos corações. Se quiser, o modelo e o guia. Talvez o vocabulário humano seja pobre demais para defini-lo. Então, digamos que ele é simplesmente Jesus. Parece, né, que está falando no início da página, né, parece que o José está falando do nosso tempo, dos dias que nós estamos vivendo hoje. E nesses dias que antecedem a data que se convencionou o nascimento de Jesus, porque é uma convenção, né, nós temos que pensar no aniversariante. Eu não sei aí em Salvador, mas aqui no Rio, a gente não escuta falar de Jesus. A gente não vê Jesus nas propagandas. Os enfeites de Natal caíram muito, a gente quase não vê. Eu achei até estranho, esse ano está bem pobre mesmo, no sentido de lembrança, né, de Jesus. E nós que nos dizemos cristãos, precisamos, nesses momentos que nós vamos nos reunir em família, nem que seja um pouquinho, porque às vezes a gente vai estar com pessoas de outras denominações religiosas, lembrar do aniversariante e da forma simples como Jesus veio, né? Sem nos preocuparmos tanto com a ceia, com os presentes, com a roupa nova, enfeitar a casa. O principal é Jesus. E como Jesus chegou no silêncio, como ele diz, né? Sem alarde, que ele possa chegar também no silêncio em nossos corações. Então vamos, quem quiser, fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nós pedimos a tua permissão, Senhor, para iniciarmos o culto cristão em nossos lares. Interligados, Senhor, e esperamos interligados ao teu coração. Pedimos por cada lar aqui representado. Que nessa noite de Natal que se aproxima, possas, Senhor Jesus, chegar também em nossos lares. E juntos com os nossos entes queridos e amigos, possamos celebrar, Senhor, a sua chegada. E principalmente a sua chegada em nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os lares e aqueles irmãos que neste momento pensamos, vêm à nossa mente, e passam, Senhor, por situações dolorosas. Pedimos pelo nosso encontro. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz reine neste ambiente virtual. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Bem pertinente, Rita, a sua observação acerca do Natal, né? A data que se aproxima, uma data maravilhosa, uma data cheia de significados para nós todos, principalmente para nós que somos espíritas, né? Que a gente, como Dona Vânia estava falando, nós não vamos deixar, é claro, de
a gente segue os hábitos, digamos assim, de comprar presente, né? De trocar o afeto, mas a gente precisa trazer o verdadeiro significado do Natal para as nossas famílias, para as nossas vidas. Então, assim, no momento que fizermos as nossas comemorações, o encontro familiar, que a gente inclua o principal aniversariante, mesmo que seja uma data que foi convencionada. Mas que bom que existe essa data, né? Porque nós temos um dia que foram nos educando para a gente ter aquele dia para a gente encontrar a família, né? Os amigos mais próximos, mais queridos. Então, tudo tem um porquê, e a gente aprende, a gente sabe que convencionou-se, a gente sabe que foi por motivos não tão caridosos, não tão bonitos, mas a gente lembra que quem vai dar um significado verdadeiro a essa data somos nós mesmos, né? A gente vai fazer um jantar, a gente vai fazer uma festa de aniversário, digamos assim, podemos fazer, mas vamos incluir o aniversariante, vamos incluir as nossas preces de agradecimento, ensinar aos mais novos, né, porque é muito importante, e fixar no coração dos mais velhos a importância dessa data, que é como se fosse, a gente não tem na semana, a gente não tira um dia, a gente não tira um momento para fazermos a nossa mentalização, a gente não tira aquele dia, aquele momento para a gente fazer a nossa reflexão. Momento, gente, que é a nossa Madre Teresa. Então, nós temos esse dia, então nós vamos ter essa data mesmo para a gente refletir sobre a presença de Jesus em nossas vidas. A presença de Jesus conosco. Então, a gente tira esse dia como se fosse o nosso dia, o nosso momento de reflexão, né? O porquê que o Cristo veio, qual é a mensagem do nosso mestre, né? Porque aí a gente vai se ressignificando nos corações que não trazem esse significado, e nós vamos fortalecendo nos corações dos irmãos que realmente acreditam e já sabem o significado desse dia que foi escolhido, né? Graças a Deus. Então, hoje, no nosso evangelho, não coloqueis, do capítulo 24, não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. O item 8, 9, 10, não procureis os gentios. E a gente vai refletir sobre esse item, lembrando que no título primeiro do capítulo, não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire, o Cristo já foi trazido para nós, pelos Espíritos, a reflexão em torno do nosso aprendizado, né? Que a gente não deve reter aquilo que nós aprendemos, principalmente sobre o Evangelho. O Evangelho de luz, o significado de estarmos nos denominando cristãos. Nós que somos espíritas, não devemos esconder, porque a gente não deve nada, né, a ninguém. E falar da doutrina com amor, explicando aos nossos irmãos o significado, o porquê que essa doutrina é tão importante para a humanidade, né? Porque ele traz esperança, ele traz para nós a certeza de que a vida continua, traz o alento de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, que Deus é o Deus do perdão e não o Deus da vingança, né? Então, é importante que a gente fale
sobre a doutrina, explique, porque se a gente receber a mensagem e guardá-la só para nós, qual é o significado disso? Qual é a importância, né? E nessa mensagem de hoje, Jesus, quando ele estava preparando os apóstolos, os 12 apóstolos, para sair de dois em dois, divulgando o evangelho, ele salienta, né? Ele dá algumas instruções e ele salienta: não procureis os gentios, e nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas antes ide, sobretudo, as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E nos lugares por onde estiverdes presentes, pregai, afirmando que o reino dos céus está pronto. Quem trouxe para nós esse apontamento foi Mateus, no capítulo 10, no versículo 5 a 7. Então, se hoje, né, nós, com a doutrina, temos esse cuidado de estar levando para aqueles que não conhecem, e a gente pega isso aqui no Evangelho e a gente pode pensar, opa, o que é isso aqui? Jesus está dizendo que não era naquele momento para falar do Evangelho para ninguém, só para os eleitos da casa de Israel? Não foi bem isso, né, que o mestre quis falar. Nós vamos pensar no momento em que o evangelho do amor estava sendo implantado e precisava ser fortalecido, e que os discípulos iam sair para divulgar a boa nova. Imagine vocês que naquela época nós tínhamos povos, muitos povos, né? Porque fala tribo, porque naquela época não eram as cidades como nós conhecemos hoje, hiperpopulosas, né? Com milhares, milhões de pessoas. Eram tribos mesmos, como a gente denominaria hoje, pequenas vilas. Algumas cidades eram maiores, bem da verdade. Mas Jesus estava falando para quem que o evangelho chegou primeiro? Para os simples e os ignorantes. Então, é para eles irem pregar para essas pessoas mais simples, né? E aí Jesus recomenda que eles não fossem os gentios. Quem eram os gentios daquela época? Os gentios daquela época eram as pessoas que ainda não tinham a crença, a confiança no Deus único. Eles professavam a sua fé para diversos deuses. O Deus da guerra, o Deus da água, o Deus do céu, o Deus do sol, o Deus disso, daquilo, da fertilidade, da abundância. Eram muitos deuses. Mas, no momento em que o movimento estava sendo feito para difundir o evangelho, eles não podiam perder tempo, né? Então, era para que eles fossem falar para aqueles que já tinham o conhecimento e a fé, a crença nesse Deus único, acreditavam em Deus. Por isso que Jesus falou para não ir para os gentios e nem entrar nas cidades dos samaritanos, porque o trabalho ainda estava por fazer, e não era naquele momento. Era preciso que os discípulos, os apóstolos, se fortalecessem. Lembra de Paulo, quando Paulo começa a se preparar para pregar o evangelho? Primeiro ele foi levado para o deserto, para se fortalecer no conhecimento, se fortalecer na fé e na confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus, para depois, aí, ele sair falando do Evangelho. E era nesse contexto que Jesus estava falando. É só a gente trazer para os dias de hoje. Quando Allan Kardec realmente começou a divulgar o Evangelho, o Espiritismo, foi para todo mundo, assim, a revelia? Não. Foram para as pessoas que já tinham o terreno, né, da inteligência um pouco mais desenvolvida, que não eram tão presos aos atavismos da religião de então, que não eram tão presos ao endurecimento da ciência, mas a pessoas que já estavam com a terra do espírito revolvida pelas experiências.
Então, em primeiro momento, o Espiritismo foi divulgado para, vamos dizer, para aqueles que já conheciam, que já traziam em si a vontade, a necessidade, né? Que já tinham, em outra experiência, tomado conhecimento e trazia vivo de que a vida continua. As experiências das mesas girantes não foi para todos os lugares, né? Como quando a gente fala que foi em todas as partes do globo, foram mesmo. Mas não eram para todos na mesma cidade. Foram para determinados grupos. Porque para a semente que está sendo semeada em primeiro momento, precisa ter um terreno que já foi revolvido, um terreno que já foi preparado. Né? Hoje nós somos espíritas, hoje nós agregamos a doutrina e sabemos e aceitamos e confiamos e acreditamos, temos certeza de que a vida continua, de que Deus é amor, que o Mestre Jesus só veio tirar o véu da ignorância através da doutrina espírita, mas não foi hoje a primeira vez, né? Os gentios de hoje, quando a gente fala da doutrina espírita, quando a gente fala do intercâmbio entre os dois mundos, as pessoas que não estão preparadas, que não são da tribo, né? Da tribo dos judeus de hoje, se eles não são da tribo dos judeus de hoje, eles não aceitam, é contenda, é chama de louco, né? Você é herege, não é assim? É assim. E é por isso que Jesus falou que naquele momento não era aquele momento de sair para todo mundo. É claro que no nosso hoje, atualmente, com o advento da internet, né, com a propagação da palavra em tempo real, nós lançamos a doutrina em todos os meios e canais de divulgação, mas só quem vai ter acesso é aquele que está procurando alguma coisa, né? Hoje a divulgação é diferente, hoje só chega mesmo para as tribos que estão procurando e que querem. Foi nesse ponto que Jesus falou. Não que Jesus queria que o evangelho ficasse ali guardadinho. Ó, não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. Não esconda a luz que ilumina o espírito. Não esconda. Mas tende cuidado. Não vá debater com quem não quer aprender. Não vá debater com quem não quer entender. Porque se eu já venho, né, determinada, eu não quero acreditar, eu acho uma loucura, não adianta. É jogar pérolas aos porcos, não é? A gente sabe disso. A gente entende, dona Vânia, que é da educação, como a gente sabe. Como é difícil dar murro em ponta de faca numa sala de aula e o aluno que não quer aprender, ele simplesmente resiste ao processo e a gente perde mais tempo do que conquista terreno, né? Então, é isso que o nosso mestre, em primeiro momento, veio falar. Jesus, ele demonstra, como em muitas circunstâncias, que seus ensinos não estão circunscritos ao povo judeu, né? Mas ele abrange toda a humanidade. Portanto, se recomenda aos apóstolos que não procurem os pagãos, não é por menosprezo pela conversão destes, o que seria nada caridoso, mas é por menosprezo mas porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber sua palavra. Nos pagãos, ausente essa base, tudo estava por fazer. E os apóstolos, que não estavam bastante esclarecidos para tão pesada tarefa, né, não foi convocado. E por isso que Jesus lhes declarou: ide as ovelhas desgarradas de Israel, isto é,
e de semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria a seu tempo. Mais tarde, efetivamente, é no próprio centro do paganismo que os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, aqui, como a gente bem conhece o Cristo, né? Para nós, a gente sabe que Jesus não estava menosprezando os gentios. Os gentios eram pessoas, eram aldeias compostas de pessoas de diversas partes do mundo, de diversas crenças que tinham vários deuses. Então, aquele não era o momento. Assim como quando a doutrina espírita nasceu. Primeiro que ela veio no momento certinho, mas ela veio para as tribos que já estavam preparadas para entender, para receber, para se esclarecer. Criou-se a base, fortaleceu-se a base, e aí agora cabe a nós, como a gente vem ao longo das encarnações, semeando, fortalecendo, divulgando o conhecimento da doutrina espírita. Não foi de um momento para o outro, porque se não se tem a base, é como a gente querer ensinar o inglês para uma pessoa que ainda não tem uma base. A gente ia chegar com a reflexão, né, dos grandes diálogos, discursos dos grandes escritores ingleses. É como a gente querer falar de literatura para uma criança que ainda nem sequer compreendeu, ouviu sequer as histórias infantis. Aí a gente quer falar de Jorge Amado, de Machado de Assis, se ele ainda não conhece, nem ainda conhece a Turma da Mônica, né? Falta o quê? A base. E era isso que Jesus estava falando. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais esse problema. Somos muito gratos aos irmãos que fizeram toda essa tarefa lá atrás. Cabe a nós manter vivo esse conhecimento. Cabe a nós fortalecer no outro o conhecimento e renovar cada dia mais em nós a certeza, né? Regar a semente, a plantinha ali que está nascendo, a semente do conhecimento da vida eterna, né? Que Deus é amor, que a reencarnação é a porta de oportunidade para a gente vir para a escola da Terra ou de outros mundos para desenvolver o nosso alfabeto do amor, né? Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Essas palavras de Jesus, podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os roubadores, obstinados e os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses últimos, devem procurar de início adébitos entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz, nas quais se encontra um germe fecundo, cujo número é enorme, sem perderem seu tempo com os que recusam ver e ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior a importância que se pareça atribuir à sua conversão. Aí eu estava estudando e que eu me lembrei que na metodologia Alta de Souza é uma coisa fantástica. Eles têm o programa de divulgação da doutrina espírita. Em determinadas épocas do ano, saem grupos em caravanas a visitar as cidades para falar do espiritismo. E falar dos trabalhos que podem ser implantados. Nas cidades que já tem centro espírita, graças a Deus, nós vamos lá ver os estudos, ver os trabalhos como estão, contribuir com o melhoramento, aprender,
com a prática dessas casas. Nas cidades que não tem um centro espírita, que a gente não encontra um adébito, uma pessoa simpatizante à doutrina espírita, qual seria a nossa ideia? Sair, bater o pó das sandálias, não é isso? E ir embora. Mas não. É maravilhoso isso. Quem são os outros irmãos, as outras religiões que acreditam nos espíritos, que sabem que eles interferem, que eles estão em contato conosco o tempo inteiro? Os nossos irmãos da matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, são religiões que têm essa base. Então, quando a gente chega nas cidades que não tem simpatizante espírita, nós vamos nessas casas, ver a prática deles e levar para eles a prática do estudo da doutrina espírita. Não é que a gente quer que eles deixem de ser espíritas. Não é esse o móvel, não é esse o objetivo. É levar para eles um estudo significativo, levar para eles conhecimento para que eles melhorem as suas práticas. Que é esse o objetivo, não é? Se eles já acreditam, se eles já sabem que nós, quando desencarnamos, continuamos vivos, se eles já sabem que eles interferem, né? Sem o corpo físico, a gente interfere no mundo material, que eles nos perseguem porque a gente dá brecha, a gente que provocou. Eles têm esse conhecimento, têm a base. O que falta para eles? Alargar o conhecimento. E é uma prática maravilhosa. A gente chega numa casa de Umbanda, a gente pergunta logo para eles, vocês têm um estudo, né? Tem um momento de estudo, onde vocês vão estudar sobre a mediunidade, onde vocês vão estudar sobre os espíritos, as diversas qualidades de espíritos, as diversas maneiras deles interferirem em nossa vida. Vocês se fortalecem com o evangelho. Algumas casas eu tive a surpresa de presenciar que estudam sim a doutrina espírita. Eles não são espíritas, mas eles estudam o espiritismo por quê? Porque o espiritismo tem uma metodologia que nos educa para o mundo espiritual. E aí, nas casas que não tem, a gente oferece o curso. A gente oferece para os membros daquela casa a oportunidade de melhorarem as suas práticas, de serem mais responsáveis com as suas práticas e de ter no Evangelho, né, a sua base segura de atender, de consolar, de orientar e de fortalecer aquele que vai ali buscando uma solução para seus problemas. Então, é isso que Jesus estava falando para a gente lá naquele tempo. Adianta a gente ir na casa, na Assembleia de Deus, sem falar mal, gente, de religião nenhuma. Adianta a gente ir lá? Não, porque eles ainda não têm essa base. A gente pode, como minha tia era da Assembleia de Deus, mas eu tinha diálogos com ela maravilhosos, mas dentro do Evangelho. Eu não ficava empurrando goela abaixo a ela para falar do mundo. Falava. Quando ela me dava oportunidade, eu sempre brincava com ela. Tia, nunca se esqueça, quando a senhora morrer, quando a senhora desencarnar, lembra, não fica lá esperando ninguém te acordar, não. Acorda. Ah, mas o pastor disse, sim, a igreja é demais, a senhora vai ver, tia. Abre o olho assim, eu brincar com ela, abre o olho assim um pouquinho, dê uma olhada ao redor, que a senhora vai ver a vida. Então, se a senhora vê a vida, acorde e vá viver. Não fica lá dormindo esperando, não, porque Jesus já veio, ele não vai vir de novo, não, porque ele não foi embora. Então, nesses diálogos é que eu levava para ela a doutrina espírita. Mas, se não tem a base, se a pessoa não me dá abertura, não é o momento. Vai chegar o momento dela para ouvir isso.
Então, nessa prática das caravanas, caravana Paulo de Tarso, tem o nome de Paulo de Tarso, porque, né? Porque era ele que saiu entre os gentios divulgando o evangelho de Jesus. Então, é essa prática. Então, é isso que Jesus está nos alertando. Jesus não pediu a ninguém para converter ninguém a uma doutrina, a uma religião. Ele pediu que todos nós fôssemos um templo vivo do seu evangelho. E que onde quer que a gente fosse, que falássemos do evangelho, primeiro através das nossas ações. Primeiro através das nossas ações, para daí a gente falar. Por que isso? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. Por que que Jesus nos atrai tanto? Porque ele foi o amor em movimento. Por que que a gente é atraído por Jesus até hoje como moscas atraídas pelas lâmpadas? Porque ele é luz em nossas vidas. Ele não continua aqui falando em nosso ouvido. Mas todo o exemplo que o Cristo deixou está registrado na acústica da nossa alma. Não é? Então, ele não pediu que vai lá e convença aquela tribo lá de gentio. Não. E isso é para a nossa vida. Em nosso lar, nas nossas práticas sociais, sermos o templo vivo, o exemplo. E é isso que vai atraindo paulatinamente os nossos irmãos. É isso que vai mostrar para os nossos irmãos. No momento que a gente falar assim, eu sou espírita, o nosso cartão de visita a gente já entregou antes, com a nossa gentileza, né? Com a nossa tolerância, com a nossa paciência, com a nossa palavra amorosa. O exemplo. Ah, você é de que religião? Eu sou espírita. Se ele perguntasse ou não, não tinha importância. Mas ele viu o exemplo do que é ser espírita, do que é ser verdadeiro cristão. Então, hoje, o que Jesus pede, tem a frase de Chico, né? Que Jesus não pede que a gente escale o Everest, que a gente entregue nosso corpo para ser queimado, ele só pede que a gente se sacrifique o orgulho, a vaidade, que a gente seja um exemplo vivo do amor. Que isso é que é a caridade, o amor em movimento. Então, quando Jesus fala aqui para não irmos aos gentios, porque o que não crê, vai chegar o momento dele. Mas ainda não seremos nós vamos deixar a semente, né? Foi o que Jesus fez. Jesus deixou gravado na acústica da alma de todo mundo, dos que acreditavam e dos que não acreditavam. Uns falavam assim, olha que bobão, olha que idiota, por que ele faz isso? É ruim que eu vou me entregar para umas ideias bestas dessa? Né? Falava com os discípulos, com os apóstolos. Quantos faziam isso, falavam isso? Mas o que ele fez ficou registrado. E em um dado momento lá, nós vamos no arcabouço de nossa alma buscar o exemplo de alguém que fez algo tão bom e generoso, e a gente vai encontrar, o trabalho está feito. Jesus, o maior, é mestre, né? O maior professor de todos os tempos. Ele nos ensinou e deixou registrado para nós. Exatamente isso. A palavra é importante demais. Ver registra na alma. Quando a gente não puder falar, façamos. Quando a gente puder falar, falemos, mas façamos. Porque o que Jesus deixou gravado em nós não foram as palavras dele. Foram os exemplos. O Sermão do Monte
está registrado em nossa alma, não porque ele foi proferido, mas porque ele foi vivido. Ele foi exemplificado. Então, no momento certo, os gentios foram receber a sua base. Mas antes, os discípulos, os apóstolos, precisavam se fortalecer. Porque ia chegar um momento que ia ter perguntas que eles não tinham condição de responder ainda. Porque tudo é, né, um processo. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente, do que de um só que se contenta na obscuridade. Porque isso é aumentar em maior proporção o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é indiferença, mas boa política. A conversão deles virá quando forem dominados pela opinião geral e ouvirem constantemente a mesma coisa repetir-se em torno deles. Desse modo, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente e por si mesmos, não por pressão de outra pessoa. Ademais, as ideias são como as sementes, só conseguem germinar na estação certa e em um terreno preparado. Eis a razão pela qual é melhor aguardar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando que aconteça o aborto das outras, por muito apressá-las. No tempo de Jesus, e por consequência das ideias limitadas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios formavam outros pequenos povos ao derredor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nação alguma. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco em toda parte e todas as pessoas são irmãs. Mas, além disso, os gentios já não são um povo. Consiste em uma opinião que está em toda parte, contra a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não é com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder das ideias, né? Então, hoje, tudo universaliza. A gente precisa ficar tentando convencer ninguém? Não. As ideias estão aí. A rede social, a rede da internet divulga, espalha a semente a mãos cheias. O espiritismo tem para quem quiser. Não como religião. Não para que ele se torne espírita, mas para que as ideias espíritas estejam em todas as religiões. Se autodenominar espírita é importante para alguns, mas mais do que isso, o importante é semear. Semear é o importante. O espiritismo, ou não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. Existirão todas as religiões, porque para cada condição espiritual tem que haver uma assistência de acordo com a condição que ele entenda. Mas as ideias espíritas, onde está em todas? Porque são as ideias do Cristo, não é? Porque são as ideias cristãs, do amor, da fraternidade, a caridade como amor em movimento. Então, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o que o Cristo espera é que o espiritismo esteja em todas as religiões no futuro. Eu me lembro, a gente tem uma amiga aqui que ela foi espírita,
E a gente brinca, eu mesmo brinco com ela que ela é espírita onde quer que ela vá, em qualquer tempo. Mas ela foi espírita, altamente dedicada, médium. E um dia lá, ela veio, claro que ela, durante muito tempo, ela pensou nisso, então ela deixou e ela foi para a igreja evangélica. Um dia a gente passou um tempo, a gente se encontrou e ela falando, né, que ela agora era evangélica, ela tinha encontrado a paz que ela procurava. Falei, fulana, que maravilha, minha irmã, que bom, isso é que é importante. E o que você faz na igreja? Na igreja eu cuido da assistência social. Sou eu quem mobiliza as irmãs, nós temos um grupo de irmãs, que a gente mantém um trabalho de assistência social aos nossos irmãos que passam fome, não circunscrito à igreja. E aí eu, dentro de mim, eu falei, ó o espiritismo aí que ela levou com ela. Porque tudo que ela estudou dentro da doutrina, ela não vai perder nunca. Ela nunca vai encontrar menos paz ou mais paz se ela não estiver procurando minimizar a dor do outro, porque é assim que a gente diminui a nossa dor, né? Compreender o outro, porque é assim que a gente encontra compreensão. É ser cristão. E aí, dentro da nova denominação religiosa dela, ela continua sendo espírita. Porque o espiritismo, ser espírita, não é uma denominação, é um estado, é o que eu sou, porque eu sou cristã. Eu sei que a vida continua, eu sei que eu estou aqui em mais uma das viagens da minha alma para aprender, eu sei que no momento certo eu vou voltar para o plano espiritual, e que a bagagem que eu vou levar é aquela bagagem que não cabe em sacolinha material nenhuma. Ela está toda arquivada nos arquivos da minha alma. Então, onde quer que eu vá, eu vou levar isso. Então, não vades aos gentios. Não se preocupe em contendas com quem não acredita. No tempo certo. Foi isso que o Cristo quis dizer. Não percam tempo discutindo religião, porque não tem importância. Não perca o tempo discutindo a sua crença, não tem importância. Vá lá e faça. Vá lá e exemplifique. Porque no tempo certo, o outro vai perceber. No tempo certo, o outro vai lembrar, nossa, é isso que Jesus queria que a gente fizesse. Porque todo mundo conhece Jesus, né? Todos nós. Então, não precisa a gente ir aos gentios e discutir sobre temas religiosos. Não faz diferença. Vivamos. Jesus quis nos chamar à vivência, à prática, estabelecer a base e fortalecer essa base, para que em tempo algum a gente esmoreça, para que em tempo algum a gente se vê em situações que a gente não possa levantar. Porque o ser, né, fazer o que Jesus espera de nós, não colocar a lâmpada sobre o alqueire, é isso. É a gente não ter tempo ruim para exemplificar, copiar Jesus. Não é que a gente tem um exemplo, né? É copiar Jesus e fazer como ele fez. E isso cabe a cada um de nós. Foi isso que o Cristo quis dizer, não vades aos gentios. Porque quem ainda não está disposto a ouvir, a entender, a compreender, ele continuará. Não adianta a gente discutir com ele, não adianta a gente falar com ele que Deus quer amor, bondade, justiça, caridade, tudo que ele tem para nós sempre uma proposta, que a gente vai, a gente volta, até a gente se educar. Ele não quer acreditar. Mas vamos esperar que a semente, vamos, né, fazer a nossa parte. O pouco que a gente já aprendeu, vamos continuar semeando, tentando copiar Jesus, porque o nosso exemplo maior
foi e é o Mestre Jesus. Busquemos nessa data, nesses dias que nós estamos passando, que são maravilhosos, os dias que se aproximam, o dia que a gente vai comemorar o aniversário de Jesus, aproveitemos para refletir sobre como nós estamos fazendo, como nós estamos copiando Jesus, o que nós estamos fazendo todos os dias que vai contribuir com a observação do outro para que ele um dia desperte, né? Para que a gente traga essas nossas reflexões a certeza de que fazemos o melhor possível para que o outro encontre Jesus no seu coração, para que Jesus nasça em sua vida todos os dias. Então, é o que tinha para o Evangelho de hoje, minhas irmãs, e com que felicidade estou aqui mais uma vez com vocês. O Evangelho de Jesus sempre abre portas, cada vez que a gente começa a refletir, abre novas portas em nossa consciência, nos fortalece, nos impulsiona. E é isso que o Cristo espera de nós, que a gente entenda, né? E que a gente permita que o seu Evangelho, que as suas ações, modifiquem as nossas ações, modifiquem a nossa vida. Um dia de muita paz para todos, a semana cheia de luz. E quem ficou a fazer a prece é Dona Vânia. Vou fechar o meu áudio para a Dona Vânia fazer a nossa prece e fluidificação das nossas águas. Louvado seja, né, o nosso Deus querido, que nos enviou o seu Filho, Jesus. E realmente, bem aí, nós já estamos no clima de Natal, né? A data marca para o mundo inteiro celebrando o Natal. Nesse momento, vibrando nessa energia de amor, na energia de nosso Senhor, que visita as nossas casas, que durante todo esse tempo nos reuniu em torno do seu Evangelho aos domingos. Que hora bendita! Foi Jesus nascendo, é Jesus nascendo, junto de nós, todos os domingos, e nos dando a força na caminhada do dia a dia. Por isso eu celebro o Natal todos os dias, mas nesse marco, para lembrar aqueles que ainda têm dúvidas, que ainda têm medo, que não enfrentam, que buscam em outras condições, em outras promessas. Então veio aí, Deus é tão sábio. Veio o Marco, ele enviou o seu filho. Acorda, gente. Hoje o meu filho está aí nascendo. E a cada ano comemoramos. E a cada ano recebemos o convite da renovação. Obrigada, Senhor, meu Deus, muito obrigada. Tem uma passagenzinha aqui que fala assim, uma mensagem que está aqui na minha mão. O coral do céu desceu para cantar, quando o Rei do céu desceu para salvar. Então, é um momento de cantar, de agradecer, e é um momento de receber, como foi falado aí na mensagem inicial, o que fizeres, o que quiseres. Foi mais ou menos isso aí. Eu guardei da mensagem inicial que a Rita falou para nós. Então, fica aí a pergunta, o que fizeres durante todo esse tempo que vem passando? O que você quer? O que quiseres? O que você quer para os novos dias que estão vindo aí? Vamos aproveitar. Esse é o meu convite. Agradecer
a Deus, a luz divina, as forças do céu que estão descendo sobre nós nesses dias. Vamos vibrar o bem, vamos fazer o bem, não vamos perder tempo. Essa tem sido a minha oração diária. Obrigada a toda a espiritualidade, amiga querida, que agora visita os nossos lares. Fica conosco, ó bons amigos. E que a mesma festa que acontece nas moradas do alto chegue até nós. Que toda essa energia de luz, do bem, fique também nos nossos lares, junto de nós, dos nossos familiares, dos amigos. Que essa energia de luz, que os bons médicos, que toda a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes presente, toda a legião de mensageiros, fluidifiquem as nossas águas, colocando esse medicamento que necessitamos para essa virada do ano, para esse Natal lindo, iluminado, que vem sobre nós, com as bênçãos de Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus nas alturas, e a paz esteja sobre todos nós, os homens por Ele amados. Muito obrigada, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas. Mais uma vez, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, em novas faltas, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder, a glória, a misericórdia para sempre. Que assim seja, e muito obrigada, Senhor. Agradecemos por esse Natal feliz, mais uma vez reunidos em seu nome. Muito obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigada, meus queridos irmãos, por me ouvirem. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, graças a Deus, tenham todos uma semana de muita paz, que o dia Então, de hoje seja cheio de paz, de equilíbrio, de oportunidade de fazer o bem. Que Deus nos abençoe.